Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estar com você aqui de novo. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, se é de manhã, se é à noite, se é à tarde, se é de madrugada. Mas hoje eu quero te convidar a refletir comigo novamente, hoje na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Eu quero ler com você, a minha tradução é a Nova Tradução na linguagem de hoje, uma versão mais atualizada, e se você quiser acompanhar, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir comigo em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. Diz assim: portanto, matem os desejos desse mundo que age em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que vem o castigo de Deus. Que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus nem não-judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Queridos, vejam, quando eu digo carta de Paulo, apóstolo, aos Colossenses, é porque Paulo ele iniciou a igreja em várias cidades da Ásia Menor. Eram muitas delas cidades gregas, onde haviam judeus e sinagogas de judeus, e muitos deles aguardavam a vinda do Messias. E à medida que Paulo chegava a cada uma dessas cidades e encontravam judeus, ele confirmava que o Messias, Cristo, havia nascido, tinha vindo, e tudo aquilo que Jesus havia passado por amor a nós. Algumas dessas cidades onde Paulo chegava, havia uma quantidade expressiva de pessoas que não eram judias e que se convertiam ao cristianismo. E quando se convertiam ao cristianismo, obviamente passavam a ter uma nova postura, um novo comportamento, um novo estilo de vida. O estilo de vida que todos nós procuramos ter, respaldados na palavra de Deus, que é a Bíblia. Assim nós cremos. Então, à medida que Paulo ia a essas cidades e fundava novas igrejas, ele ali deixava um líder e ia para uma outra cidade começar um novo trabalho. E aí, o que ele fazia como estratégia? Aonde quer que ele estivesse, ele mandava uma carta orientando essas igrejas e perguntando, buscando informações para saber como que o povo nessas igrejas estavam. E sendo assim, cada pessoa passava para ele as informações e ele dava uma nova orientação às igrejas que ali se reuniam. E aí vejam bem, Paulo aqui está escrevendo aos cristãos que moravam na cidade de Colossos e por isso eram chamados de colossenses. Deixa eu só baixar um pouquinho esse som, tá, gente? Só um minutinho. O que acontece? Às vezes eu ponho um som e a música ela tem um estilo que ela vai aumentando. E eu coloco a música porque às vezes aqui onde eu moro tem pessoas que conversam muito alto e também colocam outras músicas, e às vezes eu estou falando e interfere o barulho lá de fora pra gente. E essas músicas também são boas, são agradáveis de se ouvir, e aí a gente tenta fazer um fundo para poder melhorar a nossa dicção. Mas vamos lá, vamos ao que importa, vamos ao que interessa. Vejam que quando o apóstolo Paulo escreve
as suas cartas, ele está falando sobre um cristianismo prático, sobre o estilo de vida que nós cristãos precisamos viver. Que tipo de vida eu tinha e hoje passei a ter? Que tipo de vida Jesus ele quer que eu tenha? Ou seja, certamente é um estilo de vida ético, é um estilo de vida social, para se viver em família, para se viver entre irmãos, para se viver como pessoas, como uma sociedade. Então isso são orientações. Por que são orientações e conselhos? Porque Deus ele não te obriga a fazer. Deus ele não te coloca uma corrente e sai te puxando dizendo, é assim que você tem que fazer. Deus não te coloca algemas, não. Ele te orienta, ele te aconselha. Você quer viver bem? Viva dessa maneira. Você quer salvação? É dessa forma. Só que a escolha é sua, a escolha é minha e sua. Eu faço minhas escolhas, certamente você faz as suas. E aí, quando ele fala para nós cristãos, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Quais são os desejos desse mundo? Ele enumera alguns desejos aqui que as pessoas têm, algumas vontades que as pessoas têm. E aí vai citando, entre elas, a imoralidade sexual. Gente, é difícil viver o mundo de hoje combatendo a imoralidade sexual. Eu digo que tanto para o homem e para a mulher é muito difícil. E por que é difícil, pastor? Porque todo o cenário que a gente vive ao nosso redor tenta nos envolver com a imoralidade sexual. Você para assistir um programa, ela está presente ali. É uma propaganda, é um telejornal, é um filme, sabe? São cenas o tempo todo que nos induzem à imoralidade sexual, a coisas que vêm dentro de nós. E a Bíblia fala que a janela do corpo são os olhos. E aquilo que os olhos veem, vem para dentro do nosso coração e nós começamos a pensar naquilo. E dependendo do que vemos, passamos a ter desejo e prazer naquilo. Então, se eu vejo um filme que o tempo todo me mostra cenas de imoralidade sexual, daqui a pouco está no meu coração, está na minha mente. E há muitos programas e filmes onde o protagonista está saindo com alguém que não é sua esposa, com alguém fora do casamento, ou se prostituindo, ou negociando o seu corpo como uma forma de atrativo sexual e coisas assim. Então eu tenho que ter cuidado com esse desejo de imoralidade sexual. E o texto que nós lemos fala também, cuidado com a indecência. A indecência está na nossa roda de conversa. A indecência está nas coisas engraçadas que nós contamos para o outro. A indecência está no palavreado, no nosso linguajar. E eu tenho que vigiar quanto a isso. Tem pessoas que falam palavrão como se estivesse dando um bom dia. Tem pessoas que estão contando um caso e às vezes de 10 palavras sai meia dúzia de palavrões. Isso é indecente. A maneira como nós olhamos para o outro, como nós julgamos as pessoas. Às vezes vemos um homem e uma mulher conversando, já colocamos maldade. E já começamos a supor o que poderia ser, o que os dois poderiam estar fazendo, ou falando, ou tratando. Então a Bíblia Sagrada ela diz o quê? Matem os desejos desse mundo que age em vocês. Imoralidade sexual, indecência, paixões más. E a Bíblia deixa claro, cuidado com as paixões más. Sim, porque eu posso ter uma paixão por um projeto de trabalho. Eu posso ter uma paixão por aquilo que eu estou fazendo, por algo que eu estou escrevendo, por algo que eu estou construindo. Então a Bíblia frisa, cuidado com as paixões más. O que são paixões más? É aquilo que eu faço que não me edifica. Por exemplo, o ciúme que eu tenho por alguém, um ciúme doentio, isso é uma paixão má. É algo possessivo, eu achar que sou dono da vida do outro, achar que a pessoa não pode sair, não pode conversar com alguém, não pode olhar para alguém, não pode falar com alguém no celular. Isso é uma paixão má. E diz mais a Bíblia, cuidado com os maus desejos. O que são maus desejos? É viver desejando, por exemplo, aquilo que não é meu. É viver desejando aquilo que não me compete, aquilo que não me diz respeito. Isso pode ser um mau desejo. E nessa relação,
eu quero terminar falando sobre a cobiça, tá? Matem os desejos. O outro desejo que eu preciso matar é a cobiça. E a Bíblia diz que a cobiça é uma espécie de idolatria. Porque quando eu cobiço, eu estou desejando o que não é meu. A cobiça é desejar o que não é meu. Eu olho para o carro do meu vizinho e começo a desejar. Olho para a casa do meu vizinho e começo a desejar. Olho para o animal do meu vizinho, para seja lá o que for, e começo a desejar. E começo a viver por aquilo. Então isso é um tipo de idolatria, sabe? Idolatria não é como alguns pensam, somente adorar imagens. Não, a cobiça é uma espécie de idolatria. Então cuidado com isso. E a Bíblia me convida aqui a matar esses desejos da carne. Amém, querido? Então quero ficar por aqui por causa do nosso tempo, que é breve, é precioso. E amanhã a gente poderá até falar mais sobre esse texto, tá? Eu li outros versículos, mas não dá tempo para falar. Eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor cuida de nós de uma forma tão maravilhosa. Mas, Senhor, às vezes o nosso coração se inclina para coisas que não Te agradam. E por isso eu quero pedir perdão por mim e por meus irmãos, por minha família, Senhor. Pai, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui nos ouvindo, nos vendo, falando conosco, Pai. Entrego em Tuas mãos e peço a Tua bênção sobre nós, sobre nossa família, sobre o Teu povo, Pai. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós oramos a Ti, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. Querido, um beijo no seu coração. Muito bom estar contigo, falando com você mais uma vez, tá? Fica na paz de Cristo. Ó, um beijo no seu coração.